Queridos e queridas, estamos mais uma vez aqui para falarmos um pouco mais da teologia dos escritos paulinos. Essa é a aula 5 e desta vez nós vamos falar da escatologia e cristologia de Paulo, que está dentro das estruturas fundamentais da sua teologia. Segundo as cartas de Paulo, o caráter escatológico de sua pregação é determinado inteiramente pelo advento e revelação de Jesus Cristo. Sua escatologia é cristológica. A abordagem do apóstolo e a sua compreensão da história procede inteiramente da sua fé em Cristo. Assim, as estruturas fundamentais da sua pregação devem ser abordadas somente a partir de sua cristologia. Há uma interdependência vital entre escatologia e cristologia nos seus escritos. O caráter cristológico da escatologia de Paulo. A pregação de Paulo é controlada por sua compreensão de que Deus cumpriu na história as suas antigas promessas feitas através dos profetas de Israel. A história assim chegou ao seu fim. Os últimos dias já raiaram. Os eventos desses livros que trouxeram a realização desse momento histórico, climático, são aqueles relacionados com a vida e obra de Jesus Cristo. Sua encarnação, morte, ressurreição, exaltação inaugura a etapa final da série de eventos históricos redentivos da intervenção de Deus no mundo. A vinda de Cristo traz a plenitude dos tempos, não é? Gálatas 4:4-5 diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. A revelação do mistério é a manifestação do advento de Cristo, conforme Efésios 3:4-5, que diz assim: pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos profetas, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. O mistério revelado pode ser resumido numa palavra: Cristo. Colossenses 2:3-4 diz: para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim, podemos dizer com segurança que o evangelho que Paulo prega é o evangelho da inauguração da hora da salvação, que ele chama de o evangelho de Cristo. Vamos falar sobre o caráter escatológico de sua cristologia. A cristologia de Paulo gira em torno dos fatos escatológicos redentivos acontecidos em Cristo. Essa é a base de sua pregação. A realidade histórica dos eventos cristológicos, que são encarnação, morte e ressurreição, formam o fundamento do querigma de Paulo. O caráter escatológico da cristologia de Paulo nos permite ver como o pensamento e a pregação do apóstolo estão organicamente unidos à revelação do Antigo Testamento. Para Paulo, o que aconteceu com Cristo representa o cumprimento e o término da série grandiosa de eventos redentivos ocorridos na história de Israel e que se encontram registrados nas Escrituras do Antigo Testamento. É uma série de eventos cristológicos e também o pressuposto da continuação e da consumação da história do mundo. Esta constatação nos permite analisar e rejeitar a sugestão do conhecido estudioso liberal alemão Rudolf Bultmann, de que a escatologia de Paulo é determinada inteiramente pela sua antropologia, que é a doutrina do homem, e que o apóstolo havia perdido de vista a história de Israel e do mundo. Contrário a Bultmann,
pode-se afirmar que a escatologia de Paulo é controlada pelo conceito de Deus como Criador dos céus e da terra, que conduz todas as coisas à sua consumação final, de acordo com a revelação profética do Antigo Testamento. Paulo proclama a Cristo como cumprimento das promessas de Deus feitas a Abraão, a semente na qual seriam benditas todas as famílias da terra. Paulo refere-se a Cristo como a revelação do mistério. O passado é visto não somente como um tempo de trevas, de ignorância, mas de preparação para a sua vinda. A graça, agora, tem sido revelada. A vinda de Cristo e seu significado são entendidos à luz das Escrituras proféticas. Um dos temas mais importantes da pregação de Paulo é que seu evangelho é de acordo com as Escrituras. Para ele, a vinda de Cristo não somente foi de acordo com as Escrituras, mas representa o próprio cumprimento dessas Escrituras. Comparando a escatologia de Paulo com o judaísmo e com os essênios. Alguns estudiosos liberais que têm percebido esse fato sugerem que Paulo simplesmente tomou as expectativas escatológicas do judaísmo, particularmente aquelas defendidas na literatura apocalíptica e dos essênios, e as adaptou aplicando-os a Cristo. Por um lado, não se pode deixar de perceber que a escatologia de Paulo é claramente baseada nas escrituras do judaísmo, que era a mesma escritura dos essênios, da literatura apocalíptica. Mas apesar de utilizar termos tradicionais e comuns do judaísmo, a escatologia de Paulo é essencialmente distinta das expectativas escatológicas do judaísmo e dos essênios em um aspecto central, que é a tensão entre o aspecto realizado e o ainda por realizar-se da obra redentora de Deus em Cristo. O agora e ainda não. Tanto o judaísmo quanto a comunidade do Mar Morto, que são os essênios, concebiam a história em termos do mundo presente e do mundo por vir, separados linear e radicalmente um do outro pela chegada ainda futura do Messias. Para Paulo, o mundo futuro, isto é, a nova era e a nova criação, já raiou com a vinda de Cristo, o Messias. A igreja, entretanto, ainda vive no mundo presente e num tempo correspondente a ele, que são os tempos do fim. Os dois mundos e as duas eras, ou ainda os dois tempos, se sobrepõem, coexistindo lado a lado até o momento da consumação. Então, são dois mundos, não é? E isso é uma característica da teologia de Paulo, que pode ser percebida nas passagens onde ele utiliza diferentes tempos para se referir ao tempo presente como momento da história em que o mundo vindouro já penetrou. O tempo presente é marcado por sofrimentos. É o tempo de hoje, quando Deus reúne seus eleitos. Esse século com o qual os cristãos não devem se conformar. Ou o presente século já debaixo do senhorio de Cristo. Mas ainda esse mundo perverso no qual já vivemos, os fins dos séculos, são os últimos tempos, marcados pela apostasia causada pela influência demoníaca, os difíceis últimos dias nos quais a depravação humana é mais evidente. Antes e agora, esse contraste entre os dois mundos ausente na apocalíptica e nos essênios, às vezes é expresso nas cartas de Paulo, em termos de um contraste entre o antes, a vinda não redimida, antes do raiar do tempo da redenção, e o agora, tempo da redenção, da nova criação e de cumprimento. Podemos dizer que na escatologia de Paulo, o presente e o futuro se sobrepõem, andam juntos. A vinda de Cristo representa a penetração da era futura na era presente. Já caminhamos juntos. O primogênito entre os mortos. Para Paulo, o novo de Deus tem sua inauguração
não em um ponto específico da vida e obra de Cristo, mas ao envio de Deus, seu Filho, nascido sob a lei e nascido de mulher. Entretanto, o evangelho pregado por Paulo tem seu ponto de partida e centro na morte e na ressurreição de Cristo. Partindo desses eventos, Paulo olha retrospectivamente para a encarnação e para a existência de Cristo e prospectivamente para a sua exaltação e sua vinda. Sua compreensão plena dos atos redentores de Deus na história parte do evento central da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Esse evento lança luz, esclarece a história antes e depois de Cristo. É de grande importância notar a centralidade da morte e da ressurreição de Cristo no pensamento de Paulo. Esses dois eventos formam uma unidade inseparável e se interpretam mutuamente. A morte de Cristo é interpretada à luz de sua ressurreição e sua ressurreição à luz da sua morte. Alguns aspectos fundamentais da pregação de Paulo quanto à ressurreição de Cristo podem ser destacadas. A ressurreição de Cristo significa a irrupção da nova era no sentido real e histórico-redentivo do termo, não somente no sentido ético e existencial. É preciso destacar que a importância que Paulo dá à ressurreição de Cristo não é somente resultado de profunda reflexão posterior que fez, mas acima de tudo de revelação divina. Jesus é o Cristo e, portanto, a sua ressurreição é diferente daquelas ressurreições anteriores que foram eventos isolados. A ressurreição de Cristo representa o amanhecer do prometido tempo da salvação e da nova criação, a transição decisiva do velho para o novo mundo. Como primogênito, Cristo não somente ocupa uma posição de honra e dignidade entre seus irmãos, mas vai adiante deles, abrindo-lhes caminho, unindo seu futuro a deles. Como princípio, Cristo é o pioneiro, o inaugurador que desbravou o caminho. Nele a grande final, a ressurreição já teve início e tornou-se realidade. Esse sentido é bastante similar ao de primogênito. Em Cristo, o mundo ressurreto amanhece na realidade presente. Cristo traz a luz, a vida e a imortalidade. Esse conceito também está presente nos termos as primícias dos que dormem, embora levemente diferente. Como primícia, Cristo não somente é o primeiro da ressurreição, mas representa toda a ressurreição. O último Adão. Vamos considerar agora as expressões o último Adão e o segundo homem, que Paulo aplica ao Cristo ressurreto. Nesta passagem, o apóstolo faz um contraste entre Cristo e Adão. Ali, Cristo é chamado de o último Adão e o segundo homem. Essas expressões são típicas do caráter escatológico do pensamento de Paulo, como o último Adão. Cristo é o inaugurador da nova humanidade. Foi pela ressurreição que ele se tornou o último Adão e o segundo homem. Como representante de uma dispensação e uma humanidade inteira, Adão serve como tipo daquele que haveria de vir, o segundo homem, e da era representada por ele. Assim como o proto-pai trouxe pecado e morte ao mundo, assim Cristo, por sua obediência, isto é, por sua morte, sua ressurreição, trouxe vida para a nova humanidade. Concluindo, podemos dizer, em resumo, que a pregação de Paulo, de que o grandioso tempo da salvação amanheceu em Cristo, é determinado acima de tudo pela morte e ressurreição de Cristo. É nesses fatos que a era presente começa a perder seu poder e domínio sobre os filhos de Adão e que o novo começa a impor-se. Ler Paulo, a partir dessa perspectiva, pode se tornar uma experiência libertadora e refrescante para todos nós do que estudamos nas Escrituras.
Que Deus nos abençoe e até a próxima.